A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? De quinta-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Acabei de chegar praticamente do hospital, né? Muito cansativo, meus irmãos, porque esperar sentado a ser atendido e vai para lá, vem para cá, faz raio-x. É cansativo, viu, meus irmãos? É cansativo. Não é fácil, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Meus irmãos, preste atenção na palavra que Deus vai falar com você hoje. Amém? Eu já peço até perdão aos irmãos, desculpa aí se caso eu errar alguma palavra, meus irmãos, porque a canseira é demais, amém? Mas eu preciso entregar a palavra de Deus para a sua vida, amém? Para alimentar, né, a esperança, a fé, amém, meus irmãos? A confiança na palavra, aumentar a fé em Deus Pai Todo-Poderoso, amém? Porque é de se ouvir a palavra, amém, que nós temos fé, que aumenta a nossa esperança, né, pelo Senhor, né? Oh, glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso todo o tempo, meus irmãos. Basta nós perseverar nos caminhos dele, amém, meus irmãos? Presta atenção na palavra que se encontra em João, capítulo 14, versículo 13 ao 15, amém? Essa palavra foi dita ontem, aliás, eu tentei falar ela ontem na live, né, meus irmãos? Mas, infelizmente, uma guerra espiritual estava forte ontem, mas não forte ao meu Deus, né? Que o meu Deus e o seu Deus, ele é poderoso, amém? Glórias a Deus. Mas nós estamos aqui para cumprir e obedecer a Deus Pai Todo-Poderoso, amém? João capítulo 14, versículo 13 ao 15, amém? E tudo quanto pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Pega a sua Bíblia, leia aí na sua casa, amém? Medita nesta palavra que o Espírito Santo vai testificar, amém? Na sua vida, amém, meus irmãos? João 14, versículo 13 ao 15, amém? Meus irmãos, aqui Jesus fala para nós que em tudo quanto pedirmos, né, em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, tudo que você está pedindo a Deus em oração, clamando ao Senhor por uma cura, por uma mudança, né? Por uma mudança no casamento, o que seja, meus irmãos, que você esteja pedindo, Deus, ele está te ouvindo, amém? Mas para Deus fazer algo na nossa vida, meus irmãos, nós precisamos obedecer primeiramente a palavra, os direcionamentos de Deus e perseverar, meus irmãos. O que quer dizer perseverar? É continuar em perseverança nos caminhos do Senhor. É continuar com sua cruz nas costas, esperando a Deus Pai Todo-Poderoso. Porque debaixo desse céu existe um tempo para todas as coisas. Amém? E o nosso tempo, meus irmãos, não é o tempo de Deus. Amém, meus irmãos? Então temos que ter perseverança, temos que insistir, temos que continuar caminhando com Cristo e esperando por Ele, porque o tempo de Deus na sua vida vai chegar,
Mas para isso temos que ter fé. Primeiro temos que ter fé na hora da oração, meus irmãos. Ter fé que nós estamos orando, mas Deus vai ouvir a nossa oração. Temos que ter fé que Ele está ouvindo a nossa oração. Temos que ter fé nele, meus irmãos, porque Ele pode todas as coisas. Foi Deus que formou o mundo. Foi Deus que nos deu a vida. Amém, meus irmãos? Então temos que esperar em quem? Ao nosso Criador. Então, o que Deus está falando para você com essas palavras é que Ele está ouvindo as suas orações. Mas você tem que saber esperar o tempo de Deus na sua vida. Amém? Ele está te dizendo hoje, não desista, porque o meu tempo na sua vida está muito próximo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, há que muitos falam que Deus não aceita qualquer tipo de oração. Já ouvi falando isso, que Deus não aceita qualquer tipo de oração. Meus irmãos, eu estou para dizer para vocês que Deus aceita todas as orações. Amém? Nós não precisamos estudar para orar. Nós não precisamos treinar, falar lindas palavras para orar. Nós precisamos aquebrantar o nosso coração na presença de Deus. Deus, Ele ouve todas as orações. Ele não desperdiça oração. Por que Ele não desperdiça? Porque tem o Espírito Santo que traduz a nossa oração, que acerta a nossa oração, que é cheia de falhas, erros, porque nós não sabemos pedir, nós não sabemos como falar, nós não sabemos como orar, como convém. Eu estou falando de todos. Todo o ser humano não sabe orar como convém. Amém, meus irmãos? E desde os letrados até aquele analfabeto que não sabe, ele que não estudou. Ninguém nesse mundo sabe orar. Por isso que Jesus Cristo deixou o Espírito Santo para interceder por mim e por você. Amém? Glórias a Deus. Então Deus, Ele não desperdiça a oração, porque nós temos o Espírito Santo para traduzir aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, que não estamos sabendo pedir a Deus, Ele leva para o céu certinho, com gemidos inexprimíveis. Amém? Deus, Ele está falando para você hoje. É resposta para pessoas que já perguntaram a Deus: Senhor, o Senhor está ouvindo a minha oração, mas eu não vejo nada, o Senhor não me responde. E Ele está respondendo para você. Eu estou ouvindo todas as suas orações, mas você tem que saber esperar. Você tem que saber perseverar nos caminhos de Deus para esperar o tempo do Pai fazer na sua vida. E Ele manda eu dizer para algumas pessoas que estão aqui, não são todas, mas o tempo de Deus é chegado na vida de muitos que vão ouvir, assistir esse vídeo. Amém? O tempo de Deus fazer, mudar, transformar, está chegando na sua vida. Você só precisa continuar orando, buscando a Deus Pai Todo-Poderoso, de todo o seu coração, de toda a sua confiança na palavra e de toda a tua fé em Deus Pai Todo-Poderoso. Comece a profetizar na sua casa. O Deus que eu sirvo é maior do que os meus problemas. Eu já venci essa batalha. Amém, meus irmãos? Comece a profetizar coisas boas na sua vida. Pare de murmurar.
Pare de reclamar o seu dia que foi mal. Comece a agradecer. Mesmo que o dia foi péssimo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo que meu dia hoje foi péssimo, mas eu te agradeço, porque eu cheguei até aqui e o Senhor me ajudou. Comece a inverter as palavras dentro da sua casa. Comece, em vez de você brigar com quem está errado dentro da sua casa, na sua vida, começa a falar palavras de bênção. Meu marido é um abençoado de Deus. Meus filhos é uma benção de Deus. Em vez de você brigar, quebrar o pau, que não vai resolver coisa alguma. Você começa a orar, profetizar coisas boas. Quando seu marido chegar bêbado na sua casa e você entrar pela porta, você não vai falar que ele é um bêbado. Chegou o nojento, chegou a encrenca. Não. Obrigado, Senhor, o abençoado chegou. Amém, meus irmãos? Começa a mudar. Eu não sei para quem é isso. Amém? Para quem é a palavra de Deus que hoje fala com você. Amém? Comece a mudar. Primeiro as palavras. Comece a ter fé. Comece a acreditar mais que Deus já transformou, que Deus já mudou. Mesmo você vendo que a situação está piorando. É aí que você vai mostrar que você tem fé a Deus, que você crê nele, que ele é grande para resolver os seus problemas. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, tudo que nós pedir a Deus, em nome de Jesus Cristo, crendo, ele vai fazer na nossa vida. Mas temos que esperar o tempo de Deus. Não é no nosso tempo. Não é nós pedindo hoje e recebendo muitas vezes amanhã. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas geralmente você vai ter que passar pelo processo da espera no Senhor. Você vai ter que confiar na palavra que Deus te deu. Toda vez que Deus te der uma palavra, fazer uma promessa na sua vida, você nunca pode falar assim, glória a Deus, amanhã eu tenho resposta. Porque Deus, ele te dá a promessa, ele te revela as bênçãos que vai fazer na sua vida. Mas ele jamais vai falar para você o caminho que você vai trilhar até a sua bênção. Porque senão você desiste na mesma hora. Amém, meus irmãos? Por isso que a fé vem pelo ouvir. Amém? E ouvir o quê? A palavra de Deus. É uma vez por mês? Não, você não vai ter fé vendo a palavra uma vez por mês. Não, você não vai ter fé. Você não vai aguentar a esperança dentro de você. Você vai ter agonia, você vai ter ansiedade. Então, para ter fé, meus irmãos, você precisa ouvir a palavra de Deus todos os dias. Você precisa ler a palavra do Senhor. Você precisa meditar. Você precisa louvar. Você precisa orar. Amém, meus irmãos? Essa é a receita de Deus para você que quer a sua salvação, mas quer bênção, quer milagre, quer mudança na sua vida em cima dessa terra que está atribulada, porque é guerra de um lado, é infração da outra, é governo do outro lado, e etc. assim vai. Né? O mundo está em crise, tanto no tempo, né, quanto no ser humano aqui embaixo. O mundo está em crise, mas os céus não estão em crise. Amém, meus irmãos? E Deus, ele é poderoso para ouvir o seu clamor, a sua oração e fazer no tempo dele. Amém? Porque até na nossa oração nós temos que sempre dizer que seja feito a sua vontade, meu Deus, e não a minha.
que a sua vontade prevaleça sobre o meu pedido, sobre a minha oração e sobre a minha vida, minha casa e minha família. Amém. Glórias a Deus. Então, meu irmão, a palavra de Deus para você é: não fique ansioso, saiba esperar, continua orando, continua buscando a Deus. Porque enquanto você busca, Deus está movendo. Você não pode não estar vendo, meu irmão, mas Deus está fazendo. E na hora certa vai chegar. Tudo aquilo que você pediu em oração vai acontecer. Amém, meus irmãos? Tudo aquilo que você está pedindo vai chegar nas suas mãos. Tudo aquilo que você está pedindo para Deus resolver na sua vida, na sua casa, na sua família, vai se resolver. Tudo no tempo de Deus. Saiba esperar. Enquanto você espera, ora, louve, amém? Muda o seu sistema dentro da sua casa. Comece a profetizar palavras positivas, coisas boas. Amém, meus irmãos? Pare de brigar. Você não vai chegar em lugar nenhum. Só vai piorar a situação. Brigando, xingando, discutindo. Amém? Você vai ficar com raiva. A sua saúde vai piorar. Amém, meus irmãos? Então não compensa. Se você tem um pinguinho de fé, usa a sua fé em oração. Porque no tempo de Deus vai acontecer na sua vida. Porque está escrito na minha Bíblia e na sua, lá em João 14, versículo 13. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Por isso que o nosso bom e amado Jesus Cristo está ouvindo todas as orações, e Ele vai fazer no tempo dele na sua vida, para que o nome de Deus seja glorificado na sua situação. Amém? Deus vai usar a sua situação para glorificar o nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Continue orando, continue buscando. Não é hora de parar, não é hora de desanimar, porque está muito próximo o que Deus vai fazer na sua vida e na sua casa. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, fiquem todos na paz de Cristo.